Torcendo menos? Aqui, mano. Uhum. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, boa tarde. Olá, 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 olá. Aí, muito bom estar falando com vocês. Muito bom estar falando com vocês mesmo. Muito bom estar falando com todos vocês. Mais um mês, né? Mais um mês que se passou, mais um mês que já começou. Um ano, para muitos está sendo um ano muito desafiador, né? Estão escutando aí, Alexandre? Boa, né? Tá escutando bem aí, né? Legal, legal. Muito legal. Ô Alexandre, e só para mim poder dar a minha participação no encontro de vocês, né? O que eu tenho visto hoje, né? No nosso varejo, tá? Eu tenho visto hoje o seguinte, até durante a semana, ou enfim, eu vou ter que fazer um encontro aí de repente com a Nila e com o Alano para nós falarmos sobre o quê? Para nós falarmos um pouco, eu quero entender um pouco a rotina de vocês, porque o que eu tenho mais visto hoje em dia, certo? É como eu já falei para vocês, o time é o reflexo do líder, né? Líder forte, time forte, líder fraco, time fraco. Só que a reclamação que eu mais escuto aqui, principalmente tratando da área de gerência de vendas, né? É que os gerentes assim, ó, poxa, mano, aqui não tem nem horário de almoço. Um dia eu almoço 11 horas, outro dia eu almoço às 2 da tarde, outro dia eu almoço às 3 da tarde, outro dia eu almoço se der, porque eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que ajudar na logística, eu tenho que ajudar no estoque, eu tenho que ajudar na reposição, no compra, entende? Eu tenho visto muitos, não só o time de gerentes, como o time de vendedores, né, sem uma rotina. E nós temos que ter uma rotina, porque o que é foco? Foco é tu saber dizer não para muitas coisas que adentram no teu caminho para tirar o teu foco, certo? E quando eu não tenho um foco, certo? Eu vou tirar a minha concentração do que realmente importa para mim. Um exemplo, chegou um cara só, olha, para contextualizar isso que eu estou falando para vocês, chegou um player do mercado aí que trabalha no digital. Ele até é um cara grande, né? Mas ele é outro nicho, né? Ele chegou pra mim assim, ó, mano, eu tô com 2 clientes grandes aqui, mano. Eu só preciso preparar os vendedores deles para ser um SDR, para prospectar. E eles estão pagando muito bem. Eu vou fechar com eles, mano. E daí tu atende eles pra mim? Eu te pago X reais para te fazer 90 dias, um encontro a cada 15 dias. Ô, gente, era um negócio tentador, era algo bom. Só que é fora do meu foco, entende? É fora do meu foco. Não tem nada a ver eu falar com um atendente de uma clínica odontológica, onde tinha lá 17 médicos, né? Enfim, então treinar o SDR para uma clínica odontológica, entende? E ele pagava bem, e eu assim, poxa, Thiago, eu te agradeço de coração, cara, mas foge aqui do meu, foge, poxa, mano, mas o valor é bom, eu assim, mas não é o meu foco, não é. Talvez se fosse humano em outra versão, eu queria abraçar isso, entende? Aí já pensou? Eu tenho que dar atenção aqui, tenho que dar atenção para uma praia que não é minha, clínicas odontológicas, entende? Então, o que é foco? Saber dizer não para muitas coisas que adentram no teu caminho para tirar o teu foco, né? E eu rejeitei, eu agradeci, poxa, Thiago, hoje não me interessa, tu me entende? Não, mano, perfeitamente. E é o que eu tenho visto, é o que eu mais tenho visto. E o que eu tenho dito muitas vezes assim também, Alexandre, pessoal, eu falo o seguinte, o coração da empresa é a área comercial. Se nós não cuidarmos do nosso coração, a pessoa morre, a empresa fecha. É uma função do gerente cuidar desse coração. Só que como é que o gerente vai cuidar desse coração se ele tem 1001 utilidades? Mano, mas eu tenho que fazer. Mas tudo bem, aí nós vamos entrar sempre naquela ciranda do seguinte, eu tapo o pescoço, né? Descubro os pés. Agora eu vou tapar o pé, vou destapar o pescoço. Entende? Então, eu tenho uma rotina aqui, Alexandre, que eu chamo da gerente elite, tá? Depois eu vou passar esse gerente elite, que eu queria que o Alano e a Nila dessem uma analisada nesse método elite, que é especialmente para gerentes,
para vocês darem uma olhada, para ver se consegue adaptar na rotina de vocês ou precisa melhorar mais. Aí eu preciso de um feedback para vocês. O que que eu faço? Eu encaminho, né, para o pessoal. Eles dão uma olhada, poxa, mano, isso aqui eu consigo adaptar, isso aqui eu também, isso aqui não dá, aí a gente vai tentar ajustar, para nós termos uma rotina. Porque, olha só, eu essa semana, eu comecei a olhar os números, na semana passada, os números aqui das nossas 2 lojas. Ô, gente, e dá uma trabalheira danada. Eu olhar os números ali, ó, principalmente da área comercial, né, dos nossos vendedores. Então já pensou, olhar por repartição, o que tem vendido mais, o que não vendeu, quais produtos estão em queda, né? Então, mas eu como gerente eu tenho que saber isso até para poder instruir os meus vendedores, né? Para poder chamar os meus vendedores para instruí-los, né? Que é algo que nós vamos começar a fazer para vocês. Lembra que eu falei que nós iríamos criar um dossiê comercial, né? Até o Alano teve algumas dúvidas. Mano, mas como é que vai ser esse dossiê? Como é que nós vamos fazer? Por que é importante isso, né? Lembra lá, Alano, que a gente conversou sobre isso? Então eu já estou quase nesse finalmente dos dossiês estarem prontos. Aí, estando prontos, né? Eu vou fazer uma reunião com o Alexandre essa semana para nós discutirmos alguns números, certo? Após nós discutirmos esses números, eu e o Alexandre, aí eu quero fazer uma reunião com o Alano e com a Nila juntos, para nós discutirmos também, para nós começar a implantar essa nossa metodologia, né? Mas aí é como eu falo, é a nossa rotina do dia a dia, né? Poxa, é uma loucura. Eu estava falando ontem com uma grande loja aí do interior de São Paulo também, né? São 2 lojas, só que em uma loja eles têm 12 vendedores e outra loja eles têm 4 vendedores. É quase semelhante a vocês, né? São 2 gerentes também. Estava conversando com eles ontem, né? E o que começou a acontecer? Depois que acabam os nossos encontros, né, eu começo a fazer os encontros com os gerentes, né, uma semana sim, uma semana não, Alexandre, Nila e Alano, uma semana sim, uma semana não, para nós falar sobre gestão, né, com as gerências. E eu estava conversando com os 2, aí eles assim, poxa, mano, mas isso aí eu não consigo fazer, porque eu tenho que cuidar do marketing, tenho que ir lá na logística, eu tenho que fazer lá quando a carga chega, tenho que fazer isso. Eu assim, então parei. A partir daqui para frente, nas nossas reuniões, eu vou trazer uma pessoa-chave da diretoria para estar aqui junto conosco. Aí, enfim, porque tudo que eu entendo, né, as funções de um gerente comercial são uma. E ele está ali para desempenhar essas funções aqui. Pode, né? Para lá e para cá pode, porque enfim, como está difícil arrumar pessoas hoje em dia, o gerente vai acabar absorvendo funções que ele quer mais para ajudar. Não, poxa, deixa que eu vou fazer isso para te ajudar, eu faço isso também, eu faço isso. Quando vou ver, eu já estou num emaranhado de funções, de obrigações aí, que daí eu deixo a desejar lá no meu lado comercial. Porque a área comercial é números, né? E números a gente tem que ir. E eu estava vendo os nossos números aqui, pessoal, do ano passado para esse ano, caíram bastante. Caíram bastante mesmo, entende? É algo até né, meio assustador de ter que se preocupar mesmo, porque principalmente categorias que são lucrativas para nós, categorias de pisos, né, tintas, caíram bastante, né? Analisando números por números, segundo uma planilha que o Alexandre passou lá para mim. Mas, poxa, mano, e agora? Eu costumo dizer, como a gente viu lá na imersão Acorda, né, que para nós termos sucesso na vida, nós precisamos acordar. E o verdadeiro acordar é lá para 2 coisas, né? Onde estou e onde eu quero chegar. Então, pelo menos isso aqui é onde eu estou, né? Onde nós estamos. E hoje a situação, nós estamos aqui, show de bola. Lembra lá, fazer uma autoanálise profunda, tocar o dedo na ferida? É o que eu e o Alexandre estamos fazendo aqui. Passou alguns números, eu olhando, analisando alguns números. Poxa, estou aqui, tudo bem. Agora vamos traçar onde a gente precisa chegar e depois criar as estratégias para quê? O que a gente precisa fazer para sair do ponto A e chegar no ponto B?
Porque eu sempre costumo dizer o seguinte, pessoal, a meta, eu tenho uma meta de R$ 1.300.000 no mês, tá? Essa meta, é onde a gente quer chegar. Eu não consigo, eu como diretor comercial, não posso dizer para o Alexandre, eu vou chegar 100% na meta. A meta é um alvo, onde eu quero atingir, mas a meta, ela não está dentro do meu controle eu chegar nesse número, certo? Mas nós temos que ter a meta. O que está dentro do meu alcance? As ações que eu preciso executar para chegar na meta. E quando eu conheço os números de cada vendedor, né? Então eu sei quantos pedidos ele faz para chegar em R$ 100.000. Qual o ticket médio dele? Que é tudo isso que nós temos aqui agora, certo? E aí, final do mês, é muito mais fácil, né, nós chegar para cada vendedor e escutar dos vendedores mesmo, porque a pergunta vai ser invertida. A pergunta vai ser o seguinte: olha, por qual motivo tu bateu essa meta desse mês? Se tu já conhece teus números, explica aqui para mim. E o vendedor mesmo, ele vai ter que falar, meus números é o seguinte, o meu ticket médio era 140 e eu tinha que vender eu tinha que tirar 800 pedidos para mim bater meus 200 mil. Só que eu não tirei 800 pedidos, eu tirei 600 pedidos. Ah, tu tirou 600 pedidos, E aí? Então quer dizer, faltou 200 pedidos. E por que tu não chegou nesses 200 pedidos? Será que o que te impediu foi o mercado que está ruim, está chovendo bastante, está muito frio, está muito calor, está muito quente, é crise? Ou faltou tu ligar mais, faltou tu prospectar mais, faltou tu dar mais um pouco de ti, entende? Chegar no dia, nossa, hoje eu preciso ligar para no mínimo X pessoas. Isso está sob o nosso controle. Está sob o nosso controle mesmo. Hoje de manhã eu estava fazendo uma reunião com um time de vendas lá da Bahia e eu falei exatamente nisso para os vendedores deles. Pessoal, vocês conhecem os números de vocês. Então, se durante o dia eu tenho que efetivar aqui 20 vendas, vocês sabem, vocês têm que fechar 10 vendas de manhã e 10 vendas à tarde. Ou não fechou 10 vendas de manhã, fechou quantas? Nada, tem que fechar as 20 vendas à tarde. E vocês não podem se conformar enquanto não estiverem fechando essas vendas. E se por acaso vocês saírem de hoje aqui do trabalho e irem embora só com 5 vendas feitas, vocês ficaram devendo 15 vendas que ela vai ter que entrar na rotina de vocês amanhã. Só que daí, Alexandre, Nila, né, e Alane, eu estou citando os nomes porque é da área comercial, né, mas todos aqui presentes. O que acontece? Se eu não sei os meus números, como é que eu vou correr atrás? Como é que eu vou... E aí é o que eu estou falando para esse time hoje de manhã, né, que a gente criou uma rotina para o vendedor, entende? Então o vendedor tem uma rotina comercial. A rotina é para ao menos ele ter uma direção, né? Ele vai ter que ter uma direção. Inclusive, numa das rotinas, o que é? Dependendo da loja, o vendedor tem uma rotina lá, pode ser essa rotina 30 minutos ou 45 minutos, ele vai ter que prospectar. Ou seja, 35 minutos, 30 minutos ou 45 minutos, dependendo da loja, é o horário que ele tem que ir atrás de novos negócios, seja da prospecção ativa, ligar para construtores, para pintores, para serventes, para, enfim, fazer um contato para tentar puxar esse cara aqui. Isso eu chamo de hora de ouro. A hora de ouro é uma hora onde a gente para tudo só para prospectar. Qual é a única hora que a regra de ouro pode ser quebrada? Se ele está prospectando ali, entra um cliente ao vivo para ele atender. Aí ele pode atender, né? Mas é um momento que se para de mexer em WhatsApp e tal e faz as ligações, entende? Então eu vou conseguir ajudar todos nós aqui, criar esses processos, adaptar aqui para nós, né? Mas aí nós vamos ter que ter aí o Alano e a Nila bem afiado, né? Com essa nossa nova cultura comercial, para tentar implantar isso, né? Porque como eu falei, os nossos números caíram muito, entende? Caíram muito. Só que é nítido onde caíram. O bom é o que é, a gente sabe onde caiu, com quem caiu, né? Então nós não vamos sair dando tiro para tudo quanto é lado. Tu vai ver, caiu com o vendedor A, B, C e vendedor X, tal. Aí nós temos que trabalhar esses caras aqui, né? É uma função nossa lapidar, né?
lapidar esses nossos talentos, que querendo ou não, cada vendedor que nós temos aí é um talento nosso, né? É um talento que é uma função nossa lapidar, entende? Em relação a rotinas assim, como é que é a tua rotina? Só um resumo, Nila e Alana, aí só um resumo da rotina de vocês. Vocês acham que o que eu falei aqui, agora, nesse momento, faz algum sentido para vocês? É algo que vocês passam ou não, mano? Nada do que tu falou acontece aqui. Ô mano, Nila, bem? Bem, tudo bem, Nila. Legal. Tudo jóia, tudo bem. É um pouco do que você fala assim, né? Porque vamos pegar a loja 2, onde ela tem cálculo menor, funções menores, faturamentos menores e uma equipe menor também, né? Então, além de estar voltada para o comercial, existem muitas ações de operações que nós precisamos desenvolver. Não vou dizer nem que seja somente eu, né? Assim como a minha supervisora também. É um apoio para um caixa, é uma conferência de recebimento, é a organização do vendedor, é expor o material, né? Então, isso faz parte do dia a dia. Além de estar junto do vendedor, acompanhando a venda, negociando, apresentando os números, faço isso diariamente, faço o cálculo que foi feito e realizado, o que falta para tanto, para a meta. Né? Então, eu enxergo que fazemos o comercial de uma forma digital, porque é operações, né? Não deixa de ser operações. E atendo o cliente, muitas vezes, na ausência do vendedor, o banco poder ajudar o vendedor que está com 2, 3 clientes. A gente entra numa venda também, em orçamento, ligamos para os orçamentos, prospectamos novos clientes. Então, sim, eu acredito que eu faça de tudo um pouco. Mas isso não quer dizer que não tenhamos foco no comercial. Uhum. Eu enxergo que na unidade que eu estou, isso tudo é comercial. É isso. Show de bola. Boa. Fala aí, Alando. Bom, assim, se olhar no contexto que a Nila passou, eu não acredito, né, aqui a gente não tem sobrecarga de trabalho. Então, assim, eu acredito que o que é feito está dentro da rotina mesmo da nossa função. Né? O acompanhamento da venda nós fazemos. Tem a Cássia, né, que é a supervisora de venda, que ela está mais à frente da parte de vendas, mas eu ajudo ela no atendimento. A gente tem aí uma defasagem de equipe de vendas, então eu e ela não podemos nos dar o luxo de não atender. E também faz a parte do atendimento, né? Em especial a Cássia, que ela tem um pouco mais de desenvoltura dentro da loja, então ela atende no balcão, atende no caixa, atende vendas, então assim, ela é bem atuante na parte comercial. Eu, do outro lado, eu ajudo ela também na venda, estou junto com os vendedores, quando precisa auxiliar no balcão de atendimento, estou ali também auxiliando, né? Tem a parte de reposição, tem a parte do televendas. Então, eu acredito que, assim, a gente está bem voltado mesmo para a parte comercial. Uhum. Eu acredito que a queda na venda é uma coisa pontual, que é fácil de resolver, a gente só fazendo alguns ajustes. Uhum. Né? Mas, sobre questão de rotina, eu não vejo sobrecarga de rotina, não. Uhum. Até porque nós conseguimos, ao contrário do que o pessoal falou, todo mundo consegue almoçar no seu horário. Um delay aí de meia hora, 40 minutos é natural, porque você começa a atender um cliente, acaba passando um pouquinho, mas não por sobrecarga de trabalho. Uhum, top. Show de bola, excelente. Então isso aí, eu acho que já é até um mérito assim um mérito do Alexandre, né, e do time dele aí, da irmã dele também, e saber organizar bem a vida de vocês, né? Porque o que eu posso dizer já é um ponto favorável para nós, tá? E em relação, e estou sendo bem sincero com vocês mesmo, o que eu encontro no mercado é uma loucura, entende? Já
já que como vocês são mais, digamos, né, não estão sobrecarregados, eu acho assim, ó, o nosso método Elite vai dar de implantar ele perfeitamente. Por qual motivo? Vocês vão, com o tempo aqui, eu vou encaminhar para vocês 2 métodos nossos para botar em prática. Esse método Elite, para nós alinharmos as rotinas, certo? E eu tenho aqui uma outra metodologia que ela funciona principalmente para aquelas lojas onde o vendedor tira acima de 600 pedidos por mês, que é o nosso caso aqui da loja, principalmente da loja 1, acima de 600 pedidos por mês, a gente consegue fazer, se implantar essa metodologia, que eu vou passar para vocês mais algumas semanas, a gente consegue fazer com que cada vendedor venda de 40 a 90 mil reais a mais, com a mesma estrutura. Então olha que loucura que é. Mas para isso, né, nós já estamos numa fase mais adiantada. Como? Vocês não estão sobrecarregados. Porque imagina nas lojas que eu tenho encontrado aqui, todo mundo sobrecarregado. Aí o primeiro passo tem que tirar um pouco de sobrepeso dos ombros dos gerentes, entende? Então aqui a gente já tem um processo mais claro. Eu já consigo chegar a uma estrada mais... já consigo enxergar, né, uma luz mais distante, tá? E eu tenho certeza que nós vamos implantar isso de uma maneira bacana, porque vocês já são mais dedicados, digamos, à área comercial, a cuidar mais dessa área comercial, então tende a nossa metodologia a funcionar mais, entende? Eu quero ver contigo... Mano, só umas observações aí para falar para você. A nossa realidade hoje, o que é? Assim, eu vejo o quanto que o público vê nós como empresa de reparos. Por quê? A gente atende muitas vendas pequenas. Assim, uma loja desse tamanho, mas ainda tem muito cliente que vem comprar um item, um super bonder, uma fita B da rosca, parecido com os balcões em lojinhas de bar. Então, isso daí acaba sendo um agravante, porém traz fluxo, mas o cliente está vendo a gente como uma opção emergencial. E aí, os nossos vendedores às vezes não estão entendendo a oportunidade que se tem numa situação dessa. E nossos clientes desses tickets baixos, eles ficam muito soltos, muito dispersos, né? Mais na loja 1 do que na loja 2, porque na loja 2 praticamente assim, todo mundo que entra lá ele é abordado. Só que tem essa mesma imagem, às vezes o cliente vai lá, né? Isso já é histórico de anos, tá? Não estou falando que é só essa questão do último semestre que tá horrível. Então isso daí é uma situação, aí o vendedor ele tem que saber separar, né, a equipe nossa, a gente tem que treinar e orientá-los que cada enxadada é uma minhoca. Então assim, mesmo sendo essa abordagem de um cliente que está praticamente só olhando ou querendo só um reparo de torneira ou querendo só uma lâmpada que queimou ou só simplesmente uma resistência, que ele dali pode se gerar uma oportunidade. E o cara já veio até aqui, por que não fomentar mais algo além? Se não é ele que está construindo ou reformando diante do que a gente é mais forte, que é pisos, revestimentos e tintas, pode ser que ele conheça alguém que esteja precisando desse tipo de material. Então a primeira coisa seria isso daí, que eu queria comentar em relação às vendas pequenas, que talvez não está dando tanta importância em relação à nossa equipe de vendas. Por quê? Principalmente na loja 1, a gente percebe o quanto os vendedores ficam agrupados e clientes dispersos pela loja. E essa disperso, porque é validado isso que eu abordo de forma diferente os clientes. Eu não falo para o cliente se ele já foi atendido. Se ele parou numa gôndola de tinta, eu já pergunto para ele qual cor que você está procurando. É uma abordagem diferente. Aí depois eu vou lá e me apresento, pergunto o nome da pessoa e vou desenrolando o atendimento. E assim, felizmente a maioria converte, né? Talvez se ele ficasse solto ali e pega o cliente também saindo, né? A felicidade aí do Alan felicidade do Alan não estar de férias é sacanagem. Eu tive a felicidade de estar presente no chão de loja por motivo do Alan estar de férias. Sim. Né? Quando a supervisora estava almoçando e tal. E presenciei bastante coisa prática, né? É exatamente uma das coisas daí, desses clientes que compram pouco,
que recebem pouca atenção, mas que geram muitas oportunidades. E a outra coisa da sobrecarga, assim, eu não acho que não é mérito de ninguém em relação a isso daí da sobrecarga gerencial. É que os dois foram talvez modestos, mas se a gente pegar todo mundo que está assim, nessa mesa aqui, a gente tem uma sobrecarga sim, e eu acho que assim, acima da sobrecarga tem a responsabilidade, né? Boa, tá. Tem a sobrecarga, tem a responsabilidade, tem o comprometimento. E o que eu percebo no time, no geral, é que tem algumas áreas que ficam ociosas, né? Por falta, talvez, de rotina mesmo. Rotina, tarefa, ocupação, criar algo para eles se ocuparem, né? Então, vamos falar de loja, dessa parte comercial, mas eu tenho certeza que no escritório, na logística, pode acontecer isso daí também. Mas a operação diária da loja, o que eu comentei, né, com essa minha passagem nas férias do Orlando, assim, o quanto que os meninos do estoque têm que movimentar a operação. Né? Então, você vê assim, praticamente, se a gente for trabalhar, eles não vão parar, porque é serviço das 8 às 18, né? Chega a mercadoria, organiza, abastece, limpa, tudo para quê? Para deixar o cenário. Então, vamos dizer assim, na peça de teatro, por trás dos bastidores, está todo mundo trabalhando e preocupado com o dia a dia do show, ser na hora do espetáculo do teatro, está tudo certo. Os atores na hora da venda ali, eles são fundamentais, eles não podem errar porque tá carregando o trabalho de todo mundo, da retaguarda inclusive, né? Então, no nosso caso aqui, eu vejo assim, que os vendedores ficam ociosos sim, eles têm tempo, têm bastante tempo. Talvez está sendo mal orientados, não vou culpar a Nila e o Alan, nada disso não, talvez a gente tem que criar mais processos, tarefas, que eu comentei com o Alan o seguinte, que a gente tem que sempre deixar tarefas futuras, né? Então, por exemplo, assim, os meninos do estoque, a gente já deixa alguma coisa no jeito para eles fazerem na nossa ausência ou para amanhã. E os vendedores também, a gente cria esse hábito, essas rotinas, que devem ser feitas talvez quando eles estiverem ociosos, né? Eu sempre tive esse desejo, e a gente dentro do sistema, a gente tem ferramentas e dados para estar fazendo isso daí. Dá para ele vendeu, dá para saber o que ele fez de orçamento, né? Dá para identificar quantos pedidos que ele atendeu, dá para identificar o contato dos clientes que ele, né? Dá para ser trabalhado, sim. Né? Talvez a gente possa criar um padrão, um processo e orientá-los. Né? Não nem falar cobrá-los, porque eles têm que perceber o benefício de ter isso daí em mãos, né? De estar se ocupando. Então, a segunda coisa seria mais essa daí. Eu acho que é uma descompensação de funções aqui internamente. Então, ou seja, tem funções que não param, né? Ou seja, o gestor aqui, nós aqui que estamos nessa mesa aqui, a gente tem que ter essa preocupação de fazer essa roda girar, não parar, sempre melhorando alguma coisa, buscando mais vendas. Mas, por outro lado, sim, a gente vê que no universo de quase 70 pessoas, tem lá os seus 20% ali que fica ociosos. E hoje em dia, assim, a gente reclama de mão de obra, não tem mão de obra, mas dentro do nosso dia a dia, a gente tem janelas que vão ficando ociosas. E assim, ociosas, eu falo assim, poxa vida, então a gente vai ter que trabalhar 100% do tempo? Não, talvez assim, se a gente administrar bem essa questão do tempo e das tarefas, a gente consegue desenrolar. A preocupação maior, assim, é a parte comercial, porque ela é que movimenta e gera o maior impacto, né? Então, o que você está identificando com os números aí, depois eu vou abrir com eles aqui, dividir o semestre, realmente tá bem, a gente fechou um primeiro semestre muito ruim, né? E isso daí é o que ser pro segundo semestre, né? Você é uma das alternativas para a gente tentar melhorar essa movimentação, sim. Em paralelo, está acontecendo bastante coisa, né? Porque a Copa teve realmente... Sim. A gente não pode fazer ainda... Obra Max é um assunto que a gente vai ficar carregando nos próximos tempos, né? Toda reunião gerencial a gente vai citar esse nome aí, dessa concorrência. Mas outras concorrentes também estão entrando. Sim. Né? Tem loja de piso, tem loja de elétrica, tem não sei o quê. Então a gente é um alvo muito fácil de pessoal se encostar na gente, né? O que a gente tem que fazer é a nossa parte.
Mas era isso daí, para chegar no que você comentou, tá? Do ticket nosso, do tipo de nossas das vendas e a equipe, como é que tá? Não, continuando ali, então, com o passar dos anos, né, a gente foi criando aqui essa metodologia que eu falei para vocês, que tem capacidade sim de um vendedor vender de 40 a 80 reais a mais cada vendedor, entende? Com essa nossa outra metodologia que eu vou apresentar para vocês ali, né? E obviamente vai precisar do empenho de todo mundo, né? De todo mundo, principalmente do Alan e da Anila, para implantar essa nossa metodologia aí na operação de vocês. Em relação ao como é que tá aí, Alexandre, para nós fazer mais um encontro com o time de vocês? Nós fizemos o primeiro encontro lá que foi sobre autorresponsabilidade, correto? E aí, como é que tá? Assim, o trabalho ele estacionou, fez o primeiro encontro contigo, aí depois foi feito, a Nila e o Alando fizeram, né, junto com a Macedo, aí foi qual que era? Agir e focar. Boa. Né, aquilo lá que você... Só que a gente marcou o terceiro, vamos dizer assim, o terceiro treinamento Manoposa. Só que aí teve uma situação aí que a gente teve que postergar. Foi. Né? Aí a gente vai marcar agora para dia 24. Tá. Dia 24 a gente vai marcar junto com os vendedores qual que era o tema do próximo? São as próximas... Essa daí seria a terceira, vamos dizer assim, a terceira aula Manoposa, né? Tá, então vamos fazer esse dia 24, vamos fazer... Aí a gente fazia sobre Tá, porque assim, então a gente prorroga esse, porque era o Comunique-se. Tá, o terceiro encontro era Comunique-se, Questione-se e Treine. Então a gente segura ele e faz o... Isso, dia 24 eu já vou deixar organizado aqui. Só me confirma o horário ali novamente, Alexandre, de manhã, que horas que é? Tá. Eu vou até estender o convite, viu, mano? Porque o Douglas ele tá de férias, mas ele tá aqui na reunião aqui. Legal, Douglas, hein? Show! O Lucas e a Kátia, eles não participaram. Então eu vou estender o convite para eles estarem participando. 24 do 7 seria qual autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é uma pancada, no bom sentido, né? Tá, então a gente já vai antecipar isso daí, porque assim, vamos se considerar que é uma questão emergencial aí, pra gente dar uma acelerada no... Isso. Acho que vale a pena. Isso, dia 24, já vou deixar agendado. Aí só me confirma os horários ali, Alexandre, é das 9h30 ou 8h30, como é que é? Normalmente a gente faz das 9h40 a primeira turma, né? Tá. E a segunda turma é das 14h30 em diante. Tá, então, fechou. Vamos se considerar assim que... O mais preocupante é ser o pessoal da segunda turma que sai 4h20, né? Então, por isso que a gente coloca aí para começar 2h30, e terminar 3, 1h e pouco. É 1h. O tempo que deu 1h15, mas... Esse aqui, autorresponsabilidade, vai ser aí uns 50 minutos. 50 minutos? Se for 50 minutos, a gente pode começar, por exemplo, às 10 horas e a segunda turma dá para começar às 15 horas. Mas aí, digamos o seguinte, porque... Mas assim, Alexandre, eu não quero... eu falo 50 minutos, mas já pensou às vezes se estender um pouquinho a mais, eu não quero terminar nada com pressa, entende? Tá, você vai ter meia hora de tolerância aí. Eu vou botar aqui, ó, isso, vai ser, eu vou botar na minha agenda aqui, ó, das 9h40 até as 10h40, 10h50, vou botar aqui. Tá? E à tarde, das 2h30 até as 3h30, 3h40. Vou botar 1h e 10 a mais aqui pra mim, entende? E... Não, tá? Eu tô colocando 1h30 pra você. Tá. 1h20. Fechou? 1h20. 10 horas e 15 horas eu acho que tá... 9h40. Tá no início da série, né? Aí então seria pra começar 9h40 e 14h30, é isso?
Não, pode ser até as 15 horas, né? Tá. Porque vai 1h20. Tá, 15 horas. Então, à tarde, 15 horas. E de manhã? 15 horas. E de manhã? 9h40. 9h40, fechou. 9h40 e 15 horas. Então, Você vai ter das 9h40 até as 11 horas. fechou. Tá, já deixa anotado ali, dia 24 agora, sexta-feira, né? Passa essa sexta na outra, nós estamos juntos ali, tá? Isso. Vai ser um encontro muito bacana, lembrando, né? Pede pro pessoal trazer lá a apostila do pessoal que tiveram a apostila, né? Para eles trazerem a apostila, que vai ser bem legal mesmo, entende? Alexandre, pessoal, no mais assim, ó, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento a ser feito. Eu preciso saber mais de vocês aí do que para mim aqui. Alguma dúvida que vocês têm, enfim, me falem alguma coisa aí, pessoal. Sobre em que sentido, mano? Qualquer sentido, né? Principalmente nos desafios que vocês têm no dia a dia, né? Então, se tem algo mais que vocês gostariam que o Mano Posa olhasse com mais carinho para ajudar de uma forma melhor, ou não, mano, vamos deixando as coisas acontecer. Não, mano, eu tenho esse desafio aqui, aquele desafio, mais ou menos nessa linha. Eu queria ver com você o seguinte: se você consegue, não precisa ser nesse momento, pode ser no momento oportuno, em outro momento. Assim, eu queria entender uma coisa. Hoje a gente tem essa situação de 2 concorrentes que abriram próximo daqui, no período de férias, Obra Max, né? Já faz aí desde o mês 4 que eles estão aí, e uma loja que abriu aqui próximo, que chama Liquida Piso. O que acontece? Eu conheço algumas pessoas da concorrência, bati um papo, só que o pessoal nunca passa informação real, sabe? Que eles... É normal passar algumas informações um pouco fantasiosas, né? E eu queria saber o seguinte: se existe alguma metodologia para a gente fazer uma medição para saber quanto que esse concorrente está impactando no nosso negócio. Uhum. Porque assim, a gente pode ter uma sensação equivocada da não interferência dele, como pode estar tendo uma interferência muito acentuada. Uhum. Então assim, para a gente no chão de loja, você conversa com um cliente, outro, você tem uma situação, outra situação, mas a gente nunca consegue saber na prática se de fato está tendo esse impacto, né? Vou te dar uma colocação, que foi até a posição que eu dei com o Alexandre quando a gente começou a discutir a vinda do Obra Max para cá. Eu sempre tive a percepção que eles iriam dividir o público de uma outra loja que eles têm um pouco mais distante. Então, por exemplo, eu acredito que muitos clientes dessa região já ia para a Moca, não sei se você conhece São Paulo, então estou falando de uma loja que fica na Moca e essa que abriu aqui na Aricanduva. Então eu sempre tive a percepção que esse cliente que ia para a Moca, deixaria de ir para a Moca e iria aqui para... Acho que ele não. Não, tô escutando. Ele viria para Aricanduva, então não impactaria tanto no nosso negócio. Em alguns momentos eu vejo que não é impacto deles, eu vejo que é uma queda de fluxo da região. Só que eu não quero ficar refém de uma percepção. Eu gostaria de saber se tem alguma metodologia que a gente pode utilizar, seja a campo, para poder medir se de fato está tendo esse impacto ou não. Por quê? Porque a gente pode estar assim realmente com um cliente que está fugindo da loja. Uhum. Não só pela concorrência. Eu posso ter um cliente que está deixando de vir por N fatores. Então, assim, o que eu quero saber? Existe metodologia que a gente possa medir isso a ponto de ter uma informação real do que de fato está acontecendo? Cara, até existe, mas eu não sou a pessoa certa, porque existem empresas que fazem essa medição, né? Existem empresas que fazem isso, entende? Só que o que eu posso falar para vocês, o seguinte, quer ver, ó? Aqui, ao lado da minha casa, tinha um mercadinho de bairro há 30 anos chamado Mercado Marina. Mercadinho de bairro, bem pequenininho, tá? Tem os grandes varejistas, grandes redes no centro e tal, mas aqui no nosso bairro tinha um mercadinho, tá? O que aconteceu? Um dos maiores, o 8º maior atacadista do Brasil, que se chama
Coque, Comprão, né? Coque, supermercados Coque já se tornaram o 8º maior do Brasil. Eles, aqui na minha cidade, eles abriram uma loja no meio da cidade, tá? Que compraram um antigo supermercado Altoff. Aí abriram no outro lado da cidade, lá montaram uma estrutura gigante. E montaram um aqui no nosso bairro que estava crescendo demais. Que é fica a 200 metros do supermercado Marina. Todo mundo pensou, inclusive eu, puxa, o Marina, coitado, né? Tá ali 20 anos, né? Nunca modernizou, tá ali, atende a alguns clientes, faz a notinha pro cliente passar, vai sumir. Gente, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, tem os dias de campanha desse mercado Coque, tu vai lá, não dá de entrar no mercado, mas algo que eu posso afirmar para vocês é o seguinte, eu estava até conversando com meu irmão, o movimento do mercado Marina aumentou, parece que tem mais gente lá agora do que tinha antes, entende? Porque o que ele fez? Ele botou umas placas chamativas de preço, né? Porque o pessoal, para ir pro Comprão, tem que passar na frente do supermercadinho dele. Ele bota um monte, oferta tal, oferta tal. O que ele faz? Ele vai ali no Coque, vê algumas ofertas que tem e precifica um pouco mais abaixo. Eles têm a vantagem de ter um frigorífico, né? Porque os pais da dona do mercado têm um frigorífico, entende? Nunca vi tanto movimento ali no Marina como está agora. Ou seja, chegou o gigante, achou que ia engolir o pequenininho ganhou mais fôlego. E agora? Entende? Eu acho assim... Mas você está dizendo que o pequeno faz um shopping com preço, então. Aí o pequeno ele se aproveita para fazer isso e jogar mais gente para dentro da loja dele. Aí o comentário que tem, as pessoas que eram clientes deles até estão indo fazer algumas compras lá nesse Comprão, porque ele não consegue concorrer com tudo, né? Mas quando precisa assinar a cadernetinha, vai ali nele e assina a cadernetinha, porque ele faz isso há 20 anos, entende? 20 anos, ele já tem os clientes fiéis deles ali, né? E ele não perdeu o cliente, não... E não deixou de vender menos, entende? Não deixou de vender menos. Eu acho assim, Alano, por isso que eu digo, o que nós temos que ter controle é sobre o nosso time de vendas. É saber se realmente eles estão fazendo o básico bem feito. Saber o seguinte, o vendedor X, tu tens que bater a meta de 10 mil reais por dia, tá? Não bateu a meta, no dia seguinte eu já tenho que chamar ele assim, poxa, o vendedor X, por que não bateu a tua meta ontem dos 20 mil por dia? Ah, não, mas era para te ter feito contato com X clientes, o que aconteceu? Entende? Isso é nós ter a gestão, isso está sob o nosso controle. E uma outra coisa que a gente tem que pegar também, o Alan, coisa que eu não vi aqui no Sugiura, né, cara, analisando os números, o que era? Uma empresa... ela de um ano para outro, ela tem que crescer. Se ela crescer 12%, um ano 12%, ela não ganhou nada. Porque o motivo é a inflação. Olha aí quanto é que está os juros. Né? Então, 12% de crescimento de um mês, a inflação comeu. Então, crescer um 15%, eu sempre gosto da ideia de uma empresa crescer 20%. De 15% a 20%. Só que 20% das empresas só brasileiras conseguem crescer acima de 20%, entende? Só que eu estava falando com o Alexandre o seguinte, eu não posso ir pela média, que a média é 12, 13, 14% de crescimento é a média. Por que eu não gosto da média? Eu não gosto da média porque aqui é a média. Para eles chegarem nessa média, eles pegam resultados ruins, pegam os piores resultados, pegam os melhores resultados, botam num bolo só e fazem a média. Eu gosto de me basear, a média, não quero ter resultados bons. Então eu tenho que me balizar pelos resultados bons, entende? Então eu acho que nós temos sim capacidade de crescer 20%. Só que, quanto mais nós conhecemos os nossos números, melhor. Quanto mais o nosso time está alinhado conosco, o nosso time conhecer os números melhores, entende? Nós vamos entrar numa fase daqui para frente que a tendência é o quê? Os nossos vendedores aí das duas lojas conhecerem os números deles. Cada um tem que conhecer os números deles. Eles têm que saber, nossa, para me bater aqui 160 mil, eu tenho que tirar 756 pedidos com ticket médio de R$ 168 para me bater o meu 168 mil.
Então eu tenho que conhecer esse número. Eu conhecendo esse número, isso aqui está sob o meu controle. Ligar mais, prospectar mais, entende? E aí a gente tem que fazer o quê? Ajustar um pouquinho a nossa rotina comercial, né? Dos nossos vendedores, realmente criar algumas rotinas para eles e ir implantando, entende? Então isso está sob o nosso controle. Eu conversei com um lojista de manhã da Bahia, né? Que ele assim, poxa, mano, que mês horrível, mano. Meu Deus, mano, que mês horrível e tal. Eu assim, fulano, acontece, olha só, vamos ver os teus números aqui, olha aqui. Olha as ações da tua equipe. Show, bacana. Ontem eu estava conversando com uma loja, uma boutique, que é uma loja que eu atendo lá da Dexco, né? Uma boutique lá de Sinop, né? O mês que passou foi o mês que ela mais faturou na vida. Ela assim, mano do céu, eu não imaginei que a nossa loja conseguiria faturar o que a gente faturou, mano. Ai, obrigado, mano, obrigado. Eu assim, cara, não tenho obrigado, não é? Foi o processo, tá todo mundo executando, vocês estão ligando, vocês estão fazendo o dever de casa, entende? Então, é como eu falei, olha o que aconteceu com outro lojista que eu falei de Rondônia. Olha que legal, tá, pessoal? Olha esse exemplo do cara de Rondônia. Ele botava os pisos de porcelanatos na fachada da loja, na calçada da loja. O que aconteceu? O DENIT foi lá, multou ele e multou violentamente. Aí eu tava conversando com ele sábado, né? Multou ele. E assim, poxa, mano, cara, nunca tô aqui, mano. 10, 15 anos, mano, nunca aconteceu nada. Agora trocou um cara lá dentro, o cara veio aqui e me multou. Ele não veio nem pedir pra me tirar, já chegaram aqui com a multa e não sei se foi até alguém que mandou, não sei, mano. O que eu fiz? Mano, fiz um merchan, né? Ele tem um marketing muito legal, tá? Inclusive eu posso até passar para vocês o canal do Instagram deles, Alexandre, só para te ver como é que o cara faz o marketing dele lá, tá? E aí, o que ele fez? Ele jogou através do digital dele, né? Seguinte, através do tráfego, fez um anúncio, né? Ele assim, pessoal, preciso que vocês... clientes nossos aqui de Ji-Paraná, venham me ajudar, porque eu preciso rapidamente tirar esses pisos aqui da frente da minha calçada o mais urgente possível. E sabe o que eu vou fazer? Sábado agora eu vou fazer uma queima de oferta aqui desses meus pisos para tirar isso aqui bem rápido. Eu preciso que vocês venham aqui me ajudar a tirar isso aqui, porque tá aqui a multa, ó. A multa que eu levei tá aqui, vou ter que pagar ela e vou ter que tirar esses pisos. Então eu já quero tirar os pisos daqui e levar direto para casa de vocês. Ele jogou isso no tráfego, rapaz, deu um poveiro na loja dele num sábado, entende? Inclusive, depois eu passo para ti, Alexandre, a loja dele, tá? Só para te ver a estratégia que ele usou. Ele, né? Enquanto uns choram, outros vendem de lenço, né? Então achei... Ele fez a graça numa desgraça. Exatamente isso, entende? Então, enfim, esses são os mercados. Sempre vai ter as pessoas, né, que vão reclamar assim, e as pessoas que vão, poxa, bacana, que bacana, né? E é como eu costumo dizer, pessoal, crises acontecem desde o tempo dos escravos até hoje. E não vão ter passado por a última crise. Vai vir mais crise amanhã, depois. Só que nós temos que criar o nosso processo de vendas. Nós temos que criar a nossa rotina. Nós temos que treinar os nossos vendedores, capacitar os nossos vendedores, ensinar de novo, ensinar e repetição, porque eles só vão aprender com repetição. Aí vai ter hora que nós líderes vão querer fazer assim, ó, ui, rapaz, que desgraçado, vontade de pegar e matar. Aí nessa hora nós temos que fazer o seguinte, respira, entende? Vai no lado do cara em si, de novo, entende? Repetição, é assim. Aí nós vamos chegar numa seguinte encruzilhada, né? Seguinte encruzilhada, que vão ter dois caminhos nessa encruzilhada, né? Depois de nós estamos repetindo, falando para o vendedor 20, 30, 40 vezes a mesma coisa, nós vamos chegar numa encruzilhada. Qual é a encruzilhada? Cada um tolera o que suporta. O contrário é verdadeiro. Cada um suporta o que tolera. Aí vai chegar um determinado... Isso o tempo vai dizer para o Alexandre, para vocês aí, olha,
Até quando vale a pena? Eu já falei 500 vezes pro abençoado. 500 vezes, Alexandre. Cara, aí o ditado vai fazer jus. Cada um suporta o que tolera, entende? Então, isso que é o caminho. Mas assim, pessoal, eu estou aqui para ajudar vocês, né, dar uma visão de fora, tentar implantar nossa metodologia aí para fazer, nós ter um ano ainda, dá de nós fazer um ano excelente ainda, tá? Depois eu te procuro ali, Alexandre, para nós fazer uma reunião eu e tu, para nós falar sobre aqueles números ali. E, inclusive, Alexandre, eu vou refazer esse documento que eu falei para ti aí agora. Por último aqui, eu e tu, eu tava dando uma olhadinha na planilha ali, compartilhando contigo, e eu vi uns 2 errinhos ali em 2 vendedores que não tava lá na planilha diferente, entende? Eu vou dar uma olhadinha na planilha de novo, refazer ali, aí a gente senta eu e tu para bater um papo sobre esses números e tal, e depois, de repente, na semana seguinte... Eu posso te mandar o genérico também, né? Tá, isso. Aí na semana seguinte a gente já faz até uma reunião com o Alan e com a Nila, para nós falarmos sobre o dossiê, para nós já ir, né, passinho de cada vez, entende? Mas assim, não se assustem